Olá, eu sou Keila Ribeiro e que bom que você está aqui no meu modesto canal. Frequentemente a gente usa a palavra mito quando a gente quer se referir a alguma mentira, mas esse uso não é exatamente correto. Quer dizer, tem uns mitos por aí, né, que é melhor nem falar nada, porque os mitos foram as primeiras histórias contadas pelos povos. Eles utilizavam dessas narrativas para explicar as coisas que eles não tinham explicação lógica naquela época. Os mitos da criação do universo, Cronos na Grécia, Olorum na mitologia iorubá, a Gênesis na Bíblia. Sim, a Bíblia é mitologia judaico-cristã. Com o tempo, os mitos começaram a servir de base para os estudos sobre o pensamento, sobre o comportamento humano, e também os artistas se valiam e se valem ainda dos mitos para poder se inspirar. Essa versão do mito que eu vou contar para vocês é uma reescrita do dramaturgo suíço Friedrich Dürrenmatt, onde ele cria um pano de fundo que eu acredito ser mais interessante para a gente fazer algumas análises da nossa realidade material hoje, aqui e agora. E também porque o do Reimar adorava uma problematização e eu também. Precisamos falar sobre Procusto, o pai da intolerância. Na cidade de Coridalos viviam tanto gigantes quanto não gigantes. E naturalmente os homens maiores, os gigantes, subjugavam os menores. Um dia, um hálito de razão vindo de Atenas inspirou o gigante Polipemo, que era particularmente grande, a pensar. Durante semanas ele caminhou pela região refletindo sobre a desigualdade humana. Depois disso, ele se autonomeou Procusto, o esticador, e construiu duas camas, uma para gigantes e outra para não gigantes. Na cama para não gigantes, ele colocava os gigantes e cortava-lhes a perna. Na cama para gigantes, ele colocava os não gigantes e os esticava até que se adequassem à cama. A deusa Atena, que tinha mandado aquela baforada de razão, acabou sentindo-se responsável por isso, se dirigiu à terra e foi conversar com o Procusto, perguntar o que ele estava fazendo. Eu estou agindo de acordo com a tua razão, deusa, cujo hálito me inspirou a pensar. Eu andei muito por aí e comecei a refletir sobre a desigualdade dos homens. E ela é injusta. A justiça exige que todos os homens sejam iguais. Isso é razoável. Há na cidade de Coridalos gigantes e não gigantes, sendo que os primeiros subjugam os segundos. Os homens aqui são desiguais de dois modos, em seu ser e em seu fazer. Isso não é razoável. Assim sendo, a meu ver, só há uma maneira de se estabelecer a igualdade entre os homens. Os gigantes têm o direito de ser não gigantes e os não gigantes de serem gigantes. Tal operação torna todos iguais, pois torna ambos aleijados. E se ainda assim, durante a operação, acontecer alguma coisa e algum deles morrer, ainda assim se tornam iguais, pois a morte iguala a todos. Isso não é razoável? Balançando a cabeça negativamente, completamente passada, Atena ficou sem palavras diante da argumentação de Procusto. Era a primeira vez que, como deusa, ela se deparava com um discurso ideológico e ficou completamente sem saber o que dizer. Procusto, em virtude do silêncio da deusa, deduziu que estava fazendo tudo certo e voltou a torturar. E ele fazia questão de explicar às suas vítimas que aquilo que ele estava fazendo era em nome da justiça. A cidade virou um verdadeiro inferno. Os gritos, as preces, os pedidos de socorro ecoavam por toda a Grécia. Os deuses ficaram embaraçadíssimos com toda aquela situação. Então o que eles fizeram? Taparam os ouvidos com as mãos, porque eles eram absolutamente incapazes de encontrar uma resposta para o discurso, para a argumentação de Procusto. Depois, eles simplesmente desligaram as televisões. Sim, os deuses estavam muito à frente dos homens naquela época, então eles desligaram as suas televisões, porque dessa maneira eles não ouviriam mais os gritos de socorro, as preces, o desespero que vinha diretamente aqui da terra. Daí para diante, eles nunca mais se misturaram aqui nos nossos assuntos. Então, de um lado, gigantes e não gigantes amaldiçoavam Procusto, e do outro lado, gigantes aleijados e não gigantes aleijados também amaldiçoavam. O Procusto, por sua vez, não entendia por que estava sendo amaldiçoado, até porque ele se achava um benfeitor e, na maioria das vezes, era um gigante até que muito sensível. Então ele pensou
que o problema poderia estar no seu método. Mandou que fabricassem bons colchões bem confortáveis para suas camas. E passou também a dizer para suas vítimas que era um ato heróico morrer ali, cada um na sua cama específica. Até porque a madeira daquelas camas era a madeira símbolo do país. Uma justificativa não menos irracional, mas dessa vez patriótica para suas torturas. E realmente, depois disso, alguns gigantes e não gigantes começaram a se voluntariar para a operação. Os gritos e as maldições começaram a diminuir. Ao encontrar motivos para as ações de Procusto, as pessoas encontravam também consolo para o seu sofrimento. Houve até gente que disse que as torturas eram para um futuro melhor. Outros se conformavam com aquilo na esperança de que, num futuro, não houvessem mais torturas. Apenas uma pequena parcela da população continuou reclamando e dizendo que aquelas torturas e aquela cama e aquela história toda era um absurdo. E isso era o que Procusto mais odiava. Ele não conseguia compreender como as pessoas não entendiam que o que ele fazia não era por prazer, era por uma necessidade histórica. Ele acreditava que com o tempo a história só poderia progredir se ela fosse justa. E ela só seria mais justa se, a partir da desigualdade dos homens, ela caminhasse para a igualdade entre eles. Enquanto isso, o jovem Teseu mudou-se para Atenas para se tornar rei. E aí ele acabou dando uma passadinha em Coridalos. Lá ele ouviu e admirou-se com a ideologia de Procusto. Tu has de concordar comigo que eu estou agindo de maneira razoável. Nem a deusa Atena conseguiu me replicar, disse Procusto. Tu és tão irrazoável quanto Pitiocampo. A única diferença entre vocês dois é que ele mata pelo puro prazer da crueldade, enquanto você se diz movido pela justiça dos homens. Pitiocampo é meu filho, disse Procusto. Eu o matei, respondeu Teseu. Depois de uma longa pausa, Procusto respondeu. Agiste corretamente, Teseu. Embora Pitiocampo seja meu filho, não é permitido matar por pura crueldade. Assim, enquanto Procusto, em agradecimento, queria apertar a mão de Teseu, este o atirou violentamente em cima da pequena cama. Muito pouco foste tocado pela razão, disse Teseu. As pessoas não são iguais. Mesmo que não houvessem gigantes ou não gigantes, ou só um ou outro, cada gigante tem o direito de ser um gigante. E um não gigante, o direito de ser um não gigante. Os homens são iguais apenas diante da lei. Se tu tivesses introduzido esta lei, teria evitado que os gigantes dominassem os não gigantes ou que esses, de alguma maneira, prejudicassem os gigantes, poupando assim os seus conterrâneos dessa tortura absurda. E assim, Teseu cortou as pernas de Procusto. E por ser um gigante particularmente grande, cortou-lhe também a cabeça, que ainda murmurava ao ser decepada. Eu só estava sendo justo. Jamais fiz mal algum aos homens. E aí, o que vocês acharam desse mito? Eu, particularmente, acho que ele serve como metáfora para muitas das nossas situações, muitas das nossas vivências. Do ponto de vista individual, a gente acaba tendo essa tendência de se aproximar daquilo que se parece com a gente, né? Daquilo que reflete as nossas crenças, os nossos valores, as nossas identificações, e meio que a rechaçar sempre aquilo que é diferente, o outro. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. O problema está quando eu começo a achar que o mundo inteiro precisa refletir os meus valores, precisa se encaixar na minha forma. E daí eu começo a agir com preconceito, com violência. O que eu quero falar mesmo é como o mito de Procusto serve como metáfora para o nosso sistema capitalista, que nos mutila, que nos estica até além do nosso limite, até quase a gente partir. É um sistema que cria mecanismos o tempo todo para nos tolher, para nos colocar de fato nesses padrões, para nos tornar produtivos, aquilo que você precisa ser para um mercado, não levando em conta as suas necessidades individuais, não levando em conta as nossas potencialidades, os nossos desejos, seja no mundo do trabalho, seja na nossa vida pessoal, até os nossos desejos mais íntimos
estão colonizados, porque ele é um sistema que ele não foi feito para servir as pessoas. Nós é que somos moldados para servir a ele. Quando as pessoas não se encaixam nesses padrões, ou porque não querem, ou porque não têm meios para isso, elas que lutem. Ou o sistema simplesmente as amputa, corta fora. E essa pandemia do Covid-19 está esfregando isso na nossa cara. O negacionismo com relação à ciência, a distorção da realidade, as tentativas de maquiar números, tudo isso para atender ao quê? Aos interesses dos empresários, aos interesses do capital, em detrimento, às custas da saúde da população, da vida da população. O que é isso? Se não o mito de Procusto, o leito de Procusto, aí, a todo vapor. Se isso não é tortura, eu não sei mais o que é. Se a gente leva a discussão para o campo do direito, a gente pode começar a questionar até a própria fala do Teseu, quando ele diz que ambos são iguais perante a lei. Será? E assim como os gigantes e não gigantes da história, nós também vamos nos acostumando com essas pequenas torturas diárias. A gente vai se entregando ao sacrifício, se permitindo mutilar, amputando as nossas partes para caber dentro dessas caixinhas, dentro desses padrões de um sistema que vai transformando nós todos numa multidão de aleijados. E com base nisso eu vou te deixar com uma pergunta. Onde é que você se amputa para caber? E assim eu me despeço. Foi um prazer ter você aqui. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta.